Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão aí? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal Abiyala, isto é, Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Hoje eu quero falar sobre um tema muito em voga e que vale muito a pena trazê-lo à baila ou à guisa das circunstâncias atuais que nós vivemos aqui na América Latina e no Brasil, né? Como é a construção de um Estado plurinacional e pluriétnico, Brasil, Pindorama, ou Pindoretá, né? Pindorama se diz que é sempre o aportuguesado de Pindoretá. Pindoretá significa, relevantemente, significa terra das palmeiras, né? Assim como Abiyala também, o termo cuna, que significa terra onde tudo dá, terra fértil, mamãe, terra fértil, onde qualquer semente que se joga na terra, ela vai gerar frutos, e esses frutos serão devidamente partilhados com nossos pares, com nossos irmãos, nossas irmãs, com nossos parentes, nossas parentas, e com nossos parentes também no sentido genético da palavra, se se quer. Qual que é a funcionalidade de um Estado pluriétnico e plurinacional, né? Isso aqui é muito interessante, porque quando nós falamos de um Estado plurinacional, nós estamos falando de um Estado que não mais é um Estado liberal, que não mais é um Estado neoliberal, não é essa democracia ateniense universalizada, não é mais um Estado conscrito apenas para determinar o que os seus súditos, ou o cidadão, a cidadã, pretende conseguir apoiando esses tipos de Estados. O Estado plurinacional, ela tem a ver, mais do que nada, com uma compromissação com todos os setores da sociedade, em termos de não somente de lutas de classes, como se fala comumente, mas também em termos de visibilidade dos grupos e setores que fazem parte dessa circunscrição, dessas fronteiras soberanas, da qual nós chamamos de Brasil, né? O Estado plurinacional contempla os povos indígenas, principalmente, porque são os povos que milenarmente já ocuparam essas terras antes da vinda das naus e caravelas, a 22 de abril de 1500. O Estado plurinacional contempla os afrodescendentes, contempla os remanescentes dos imigrantes que começaram a vir desde o século XIX em adiante, em todo o decorrer ou decurso do século XX, contempla aquilo que chamam minorias, sendo que minorias é um termo errado, porque nós não somos minorias. Se diz que indígenas existem apenas 900 mil em todo o Brasil, mas isso é mentira. Se nós começarmos a ver quantos parentes vivem em contexto urbano, são muito mais de 900 mil. Aliás, o termo originário
não significa apenas os povos que originariamente já ocupavam as terras de Abiyala, Pindorama ou Pindoretá, como vocês preferirem. Todos os povos do mundo tiveram suas ancestralidades. Os povos de origem italiana, de origem francês, de origem holandês, de origem germano, eles tiveram suas ancestralidades também. E por que essas ancestralidades hoje não vêm à superfície, principalmente na Europa? Porque os europeus dizimaram todos os povos originários que viviam lá nas Europas daquela época. Estamos nos referindo aos séculos 14 e 15. Eles acabaram com os povos celtas. Eles acabaram com os galos. Eles acabaram com os flamengos, que eram povos originários de lá, os indo-europeus que chamavam. Por que eram indo-europeus? Porque o rio Indo, que separa a Ásia da Europa, antigamente não tinha essa conotação de fronteira geopolítica. Era uma fronteira natural. Mas haviam ligações. Essas ligações eram feitas através dos espaços mercantis que eles tinham. Porque o mundo feudal, antes de ser feudal, ele era mercantil. Se fazia escambau. O ser humano sempre foi negociante. Os chineses sempre foram negociantes. Os fenícios eram negociantes. Os árabes eram negociantes. Eles trocavam tapetes, incensos, iguarias, quinquilharias, se quer. Trocavam com outros povos, faziam trocas e viviam disso. E se distribuía os ganhos de forma equânime. Por isso eles conseguiram sobreviver. O mundo mercantil funcionava desde os recônditos lugares do mar Mediterrâneo e até lá em cima, até as Filipinas, até a Sibéria. Atravessava todas as montanhas dos mongóis, Nepal, o Himalaia. Era um vasto mundo, como diria Carlos Drummond de Andrade, né? Mundo, vasto mundo. E ninguém ficava de fora. E não somente se trocavam mercadorias, se trocavam saberes. Saberes ancestrais, inclusive. Se trocavam conhecimentos em astronomia, em matemática. Desculpe. O clima está um pouco difícil aqui em São Paulo. Um dia faz um calor terrível, outro dia faz um frio estrondoso. Enfim, se trocavam conhecimentos, se trocavam sementes, se trocavam, intercambiavam raízes, plantas. E isso fez com que a flora e a fauna desses lugares sempre estivessem vivos. Por quê? Porque aquela planta que era asiática ia para lá nas ilhas mediterrâneas. E segundo o bioma, segundo o ambiente, eles eram transplantadas e dava certo. E por que dava certo? Porque os povos, com essas sabedorias que eles tinham, explicavam como tinha de fazer para que essa planta, que era de um bioma asiático, pode ser assim, desse certo também num bioma mediterrâneo. A África, através dos cartagineses, vinha muitos conhecimentos e sabedorias dos povos das nações da África, que nunca tribos, não é tribal não, como falam os antropólogos, esse termo tribal aí está por fora. Então, através dessa combinação de saberes que os povos viveram durante séculos, mais de 800
mais de 800 anos, eles viviam do escambau, que não apenas objetos, mas sim de conhecimento. Quando esses povos atravessaram o mar de Bering e viram ocupar esses atuais territórios que chamamos de América, ou de América Latina, ou das Américas, eles trouxeram junto esses povos nômades, trouxeram juntos todos esses conhecimentos que eles já tinham ganho lá nessas campanhas, digamos assim, nesses comércios que eles faziam, nessas grandes operações mercantis, se quer, vamos lá, vamos utilizar alguns termos atuais, né? Eu sempre falo aqui que eu tento, da maneira mais fácil, transmitir um conhecimento para que vocês possam digerir de forma rápida, né? Porque se aqui eu me embrenhar em querer dificultar o conhecimento através de palavras difíceis e coisas, né? Que eu poderia trazer palavras difíceis, mas não é isso que não é o meu interesse, não. O meu interesse é poder passar um conhecimento maior daqueles que já foi passado de forma rasa nas escolas, nos colégios, nas universidades. Quando esses povos viram pelo Estreito de Bering e chegaram aqui no que nós chamamos de América, eles trouxeram junto deles sementes, plantas, aves, mudas, conhecimentos em matemática, conhecimentos em astronomia, conhecimentos em aritmética, conhecimentos em saúde, conhecimentos em história, conhecimentos em filosofia. Eles viram com tudo isso para cá. E aqui eles criaram um mundo que até antes de 1492 estava dando certo para eles, para esses povos originários que viviam aqui. É óbvio que sempre houveram intrigas, encrencas. Somos seres humanos. Não estou aqui querendo romantizar alguma coisa que nunca existiu. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. São seres humanos, ou eram seres humanos, como qualquer um de nós, com suas diferenças, suas contradições, suas ambiguidades. Mas nunca, nunca, nunca pode ser comparado com o que aconteceu após 1492, 12 de outubro de 1492. A partir que chegou Cristóvão Colombo na América Central, no Caribe, naquilo que eles denominaram de Espanha, que era a ilha de Guanahani, chamava Guanahani, não Espanha. Espanha foi logo mais que Colombo desembarcou no que hoje conhecemos como Cuba, logo mais República Dominicana, o que nós conhecemos hoje como República Dominicana, Haiti, e por aí vai. Quando eles chegaram nas caravelas, também carregados de coisas, objetos e conhecimentos que eles traziam deles, usurpados dos povos, dos árabes, dos hindus, dos mongóis, dos sumérios, dos semitas, dos mesopotâmicos. Usurparam os conhecimentos, transformaram-no para os seus interesses espúrios, arrasaram com a Europa inteira e logo arrasaram com o Império Muçulmano Otomano, que nunca foi império, era um Estado, e depois viram para aqui a Biayana e fizeram as mesmas merdas que eles fizeram lá, com os próprios povos deles, com os árabes de lá, com os judeus, e depois viram para cá e fizeram a mesma merda. Por quê? Porque nos porões das caravelas, das naus, não vinham somente homens para invadir, apoiados pelo Vaticano, apoiados pela Igreja Católica, apoiados pelas coroas portuguesas e espanholas. E aqui eles fizeram sucumbir as culturas que havia aqui, e que segundo os documentos que estão, inclusive, na Torre do Tombo, lá em Portugal, somente em Pindorama foram abatidos
8.600.000 povos indígenas que somente viviam aqui. É uma contabilidade que, se bem é uma estatística, ela é irracional, frente a uma estatística espanhola que diz que em toda a Via Yala foram abatidos 10 milhões de indígenas. Como? Se somente em Tenochtitlán havia mais de 100.000 habitantes, eram as cidades mais avançadas de toda a Via Yala depois do Cusco. Tanto é que, quando Hernán Cortés chegou lá, ele ficou impressionado. Era uma cidade mais avançada que qualquer cidade europeia dos séculos 12, 13, 14, 15, 16. Eles tinham até um sistema de saneamento básico invejável. Eles tinham um sistema de irrigação de irrigação de terras que só veio existir agora no século XX. Aliás, desde os anos 70 para cá. Eles já tinham isso lá em Tenochtitlán, no que hoje nós conhecemos como Cidade do México. Anáhuac, que é um outro grande estado, porque os astecas se dividiam em vários territórios: olmecas, zapotecas, chiquitecas, mexicas, pueblas, etc. e tal. Anáhuac, que é o verdadeiro nome do México. Anáhuac tinha as melhores construções jamais vistas pelos europeus. Desenhos de construções, arquétipos de planos de arquitetura, de traços arquitetônicos, que para eles era uma coisa de outro mundo. Quando eles chegaram no mundo maia, eles ficaram impressionados. Como é possível que eles tenham construído pirâmides enormes? Eles tinham o que hoje conhecemos como frigobar, aqueles frigobar. Eles já tinham frigobar subterrâneos, que eles podiam ter alimentos aí por um ano, se quiserem. Conservavam alimentos devido aos que são climas tropicais, né? Como que iriam conservar as frutas, como que eles iriam conservar as raízes, como eles iriam conservar a medicina à base de ervas, de raízes também, para poder curar os povos, para poder atender as pessoas que estavam com algumas disfunções, porque o nosso organismo humano, ele, em algum momento, ele tem algum gasto e ele precisa de conservação, de manutenção. Isso é natural. Se a gente não beber água como eu bebo água todo dia, a gente já estava morto. Se a gente não toma um chazinho para que o sistema nervoso não dê uma acalmada nesse estresse natural, porque nós temos um estresse natural, como que a vida vai, como que a reprodução da vida vai ser possível? Eles ficaram impressionados. Francisco Pizarro chegou lá no Mundo Maia e falou assim: meu chapéu, o que é isso, gente? Porque eles nunca tiveram isso, porque a Europa sempre foi um lugar obscuro. Ele estava ali, era como quem diz, a favela do grande mundo otomano, muçulmano, chinês, indiano, que dominava praticamente que 3/4 do mundo, mais 1/3. Agora, desde que Colombo chegou para cá, e os irmãos Pinzon e mais uma leva de gente, tudo isso foi por águas abaixo. E começou, então, uma longa noite que continua até hoje. Uma longa noite tenebrosa, entrevada, que dura até hoje. E esse hoje que eu estou falando é um hoje em onde a contemplação desses arcabouços históricos, de onde eu venho trazendo alguns detalhes, porque são muitos, muitos, muitos que se escapam, mas que nesses detalhes e que faz que os povos hoje em dia estejamos pensando numa construção de um Estado que seja, além de um Estado institucionalizado, um Estado que venha a contribuir para que todos os grupos que fazem parte dessa circunscrição do Estado tenha, por fim,
uma contemplação maior, digamos assim, panorâmica, e que nesse panorama a pluriversidade de pensamentos possam ser reunidos num só espaço legislativo. A Bolívia é um exemplo prático disso, que a Bolívia não somente contempla o Aymara e o Quechua, não, são muitas nações. Claro, os que mais predominam por causa da língua, que é o Aymara, que é o Quechua, são eles, mas também contempla os brancos, contempla os mestiços, contempla os europeus que moram lá, os descendentes de europeus que ainda moram lá desde a época que a Bolívia se chamava Alto Peru. Eles estão até hoje ali. E eles também são contemplados dentro do Estado Plurinacional da Bolívia. Aliás, Bolívia se chama Bolívia, porque se chamou Bolívar, em função de que era uma homenagem a Simão Bolívar, que foi desde a época do processo independentista que se segue ao processo de independência da República do Haiti. Simão Bolívar pega algumas dessas cláusulas que já estavam escritas na independência do Haiti e a transporta ou transfere essas cláusulas independentistas do Haiti para o mundo hispano-americano e começa a criar um outro Estado que não mais o Estado da monarquia dos Bourbon, que era os que dominavam essas terras a partir de 1630 em adiante. Então, o Estado plurinacional, justamente através dessas pesquisas históricas, dessas raízes que a própria história traz e que foram escritas por eles, pelos próprios brancos, conquistadores, colonizadores, vem à baila, então, uma produção diferenciada que vem contrariar o sistema liberal econômico através dos textos de Jean-Luc, que eu sempre falo, vocês querem saber de onde que vem o Estado liberal? Leiam Jean-Luc. Leiam os contractualistas. Luke, Hume, Hobbes, Rousseau, D'Alembert. Você tem que ler esses textos, pessoal, para entender por que o Estado liberal. Por que Estado neoliberal? Tem que ler os austríacos, a escola econômica da Áustria, Hayek, Friedman, Fukuyama, que são os mais relevantes, né? Mas tem outros. Se eu for pegar as minhas agendas, eu tenho os nomes de todas as figuras e todas as bibliografias. Mas é daí que vem tudo isso. David Ricardo, Adam Smith. Então, é desses economistas que surge um outro tipo de Estado, que é o Estado liberal, que até então era só o Estado político, e aí se inclui o lado econômico, e surge economia política. Economia política, a economia hífen política. Por que não foi melhor dizer política econômica, como se diz agora, né? O manuscritos políticos econômicos, não sempre se diz manuscritos econômicos políticos, porque a economia vem antes da política. Isso surge com Jean-Luc, e aí começa o Estado liberal, onde a economia é o ápice de tudo. E hoje, olha no que nós estamos. Essas coisas são necessárias aprender, pessoal, porque é daí que vem toda essa desgraça que nós estamos vivendo hoje. E é a partir justamente desses fundamentos que nós estamos contrariando com uma proposta de Estado plurinacional, pluriétnico, Pindorama, Pindoretá, Brasil, para justamente peitar isso aí que se constitui durante a monarquia brasileira, quando Dom João, Dom José, não lembro a figura que veio de lá, fugindo da Inquisição dos napoleônicos, lá das guerras napoleônicas, vem para cá e traz também tudo isso junto. Um Estado monárquico.
um Estado ao estilo Luís XIV. O Deus sou, eu sou o Estado. Aí, o que acontece? Aí vem outras propostas com Dom Pedro, porque já Dom Pedro já sabia já que na Europa estavam num outro patamar de luta. É, obviamente, que a América sempre europeizada, ou sempre olhando para a Europa e imitando as coisas da Europa, achava que aqui iria dar certo, igual como deu lá, e veio a tese disso, tese daquilo outro, e mandavam os filhos estudarem lá na Europa. Aí eles voltavam de lá e tinham que colocar em prática aquilo que eles aprendiam lá, que não é muito diferente com um Paulo Guedes da vida, por exemplo, que teve que ir nos Estados Unidos a estudar lá, não estudar economia, estudar cartilhas econômicas, trazê-la para cá e que aqui tem que dar certo, queiramos ou não. Ah, mas o povo está infeliz aí, reclamando. Pau neles. Porrada, bomba, tiro, exército, polícia, milícia, paramilitares. Isso vale para o Chile, vale para o Brasil, vale para a Colômbia, vale para Guatemala, vale para todo mundo. Intervenção militar norte-americana a partir de 1945. Para que essa intervenção, se não para implantar uma economia política? Se implanta essa economia política, queira os cidadãos não querem, pau neles, repressão, bomba lacrimogênea, bota a polícia para correr esses insurgentes aí. E isso está acontecendo até os dias de hoje. Justamente a construção do Estado plurinacional é justamente para dar um fim a isso. Para que todos os setores sejam contemplados com uma multiconstitucionalidade. As etnias, se bem um termo etnia também é europeu, mas é a única forma que nós temos, por enquanto, de definir o que nós pensamos sobre diferenças grupais dentro de uma sociedade e dentro também das microsociedades. Porque não todo mundo que mora aqui em São Paulo é tudo igual, todo mundo é paulista. Não, eu não sou paulista. Primeiro porque eu não nasci em São Paulo, e mesmo morando muitos anos aqui em São Paulo, eu posso ser um paulista emprestado. Mas já que eu sou parte dessa sociedade, eu sou parte de uma outra sociedade dentro dessa grande sociedade, dentro dessa macro-sociedade. Daí os termos micro e macro. Nós surgimos do micro e vamos para o macro, não o macro para o micro. Então, nós começamos desde esse micro, que se chama Estatuto do Índio, de 1973, a transformar literalmente tudo isso que está ali, que para mim já é um mamarate de antemão, quem já leu já deve saber, e logo mais para o macro, para constituir, a nível da federação, um Estado plurinacional e pluriétnico. Partimos desde o micro e vamos para o macro. Ou seja, já é uma forma de dilacerar, de esboroar a fuselagem daquilo que nós conhecemos como pirâmide. Não existe mais a pirâmide. Não deveria ter existido jamais pirâmide. Mas nós estamos fazendo o oposto ao que os inimigos fazem, que é partir de lá de cima, né? É como aquela coisa, é um discurso secularizado religioso, que é o que está em cima deve estar aqui embaixo. Não é que está, não deve. Ou seja, quem manda é quem está lá em cima. Por isso existe Deus, porque Deus está lá em cima e todo mundo tem medo, porque Deus serve para meter medo nas pessoas, porque está lá em cima. Assim como nós temos um presidente que está lá em cima e mete medo em todo mundo que está aqui embaixo, nós. Portanto, a ligação direta que tem a construção do Estado plurinacional, pluriétnico, como contestação aos Estados atenienses, ao Estado liberal, ao Estado neoliberal, ao Estado totalitário, inclusive aquilo que nós chamamos de democracia, que a democracia, pelo seu próprio termo, vem da Grécia, não é daqui, é justamente o que o Estado plurinacional quer. Vocês querem viver dentro de um Estado ateniense universalizado,
Pode. Mas nós, como indígenas, nós também queremos nosso Estado. Nós queremos que, através de nossa Constituição, nós possamos existir como tais. Morando em contexto urbano, nós queremos uma aldeia dentro do contexto urbano, e essa aldeia vai ser nossa, e nós queremos respeito, e queremos ser contemplados. Assim como nós queremos, como respeitamos aqueles que estão vivendo em comunidades de descendentes de imigrantes russos, italianos, judeus, americanos, que se queira. Para finalizar, eu vou fazer até uma pergunta aqui para vocês. Vocês já viram alguma vez um indígena invadindo as terras russas? Um indígena invadindo os Estados Unidos? Um indígena invadindo os territórios aqui dos descendentes de italianos, de japoneses, de alemães? Vocês já viram alguma vez isso? Não. Vocês já viram alguma vez a África invadindo a Europa? Alguma vez os muçulmanos otomanos viram invadir aqui a Biayala, ou América? Vocês já viram alguma vez um bantu, os povos bantus, ou bantus, como chamam, ou os maores invadindo o Caribe, e invadindo a Suécia, invadindo a Alemanha, invadindo a Espanha? Nunca assistiu isso. Já viram um indígena tupi-guarani querendo invadir a Argentina, juntando um monte de gente querendo invadir a Bolívia? Vocês já viram algum guarani kaiowá querendo invadir a Bolívia, querendo invadir o Paraguai? Vocês já viram alguma vez, ou leram alguma vez na história, que a África invadiu a própria Europa e colocou os homens brancos de olhos azuis para serem escravos deles, e colocarem as mulheres brancas de olhos azuis, verdes, como suas amantes, sem discussão nenhuma, sem nenhuma prerrogativa, sem questionamento, sem queixume? Não, não existe. Quando nas narrativas históricas escritas pelos historiadores brancos fazem essa alusão, eles falam mais deles mesmos, daquilo que eles interpretaram. Por isso, e por tantas outras razões que se me escapam neste momento, é necessário a criação e a institucionalização do Estado plurinacional, pluriétnico Brasil Pindorama ou Pindoretá. É necessário, aliás, é urgente. Eu acabo por aqui, senão ainda tem outros vídeos para falar de detalhes muito mais aguçados, mas onde eu vou esmigalhar com mais contemplação de ideias, conhecimentos e semântica, para explicar ainda mais a profundidade que tem isso, e uma necessidade. E é urgente, é para ontem, não é para sei lá quando, era para ontem. Mas, em outros vídeos, eu já vou explicar bem pontualmente algumas das questões que são necessárias que vocês compreendam. E eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, que comentem, que critiquem também. Eu aceito críticas, comentários. Compartilhem esse vídeo para onde quem que seja, eu não estou nem aí. Eu sou muito sincero, do jeito que as pessoas já me conhecem, é assim mesmo que eu me expresso. Mas essa minha forma de me expressar é justamente para fazer uma contrariedade àquilo que muitos tendem a usar palavras difíceis, termos técnicos o tempo todo, e as pessoas ficam sem saber o que realmente está acontecendo. Eu quero que as pessoas, a maioria, sejam pobres, sejam ricas, sejam meios, sejam engenheiros, arquitetos, pedreiros, diaristas, todo mundo tenha uma compreensão, pelo menos panorâmica, do que se está fazendo e aonde que nós queremos chegar. Porque todas essas pessoas são seres humanos, são seres vivos, seres celulares, seres moleculares, seres metabólicos, e socialmente somos seres humanos e seres com direitos. E temos direito a viver, temos direito a existir, e temos direito a também nos constituir como um Estado, com as nossas garantias e com as nossas formas e hábitos de ser e estar no mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Muito obrigado. Koikaturite, Shantumai, saudações ancestrais também